Educa, onde educação encontra inclusão. Oi, pessoal! Inicia agora o programa Até Educa, o espaço onde a gente conversa sobre os temas que importam com quem vive essas experiências na pele, de uma forma leve e acolhedora. O transtorno do espectro autista se manifesta nas pessoas de forma individual e particular, e por isso é que precisamos debater mais sobre esse tema, promovendo sempre a inclusão social. Então pega a pipoca e se ajeita no sofá, porque o nosso bate-papo de hoje será intenso, com a missão de abrir a mente e ampliar horizontes. Falar, em especial, sobre como receber um diagnóstico já na vida adulta, em meio à correria da faculdade, do trabalho e dos desafios do dia a dia. E para essa conversa que é tão importante e necessária, temos conosco uma pessoa que entende muito do assunto. Hoje, a nossa conversa é com a Ana Júlia, que estuda matemática na USP, dá aulas particulares e recebeu há pouco tempo o diagnóstico do autismo. A Ana já teve experiências lindas ensinando, inclusive com crianças autistas, além de ter uma bagagem incrível de conhecimento para compartilhar conosco. Ana, é um prazer te receber aqui. Vamos começar esse bate-papo? Ana, eu queria começar perguntando como foi esse processo de descobrir que você é autista e o que te levou a buscar esse diagnóstico. No início, eu comecei a trabalhar numa escola que atendia crianças com deficiência. E eu notei muitas coisas semelhantes a mim com as crianças. E isso me deixou muito intrigada. Eu voltava para casa sempre pensando, meu Deus, com uma pulga atrás da orelha, sabe? E foi aí que eu fui atrás do diagnóstico, porque desde muito nova eu sabia que havia algo de errado comigo. Mas depois de um tempo eu só concluí que não, tá tudo bem. Eu realmente tenho algo de errado comigo e é assim que eu vou ter que viver. E só se eu nascesse de novo eu vou me encaixar, eu vou estar certa. E com essa pulga atrás da orelha que eu descobri o que tinha de errado comigo para eu não me encaixar. E graças aos meus alunos, as semelhanças que a gente tinha, que eu busquei esse diagnóstico. E você comentou sobre essas semelhanças com seus alunos e o que exatamente nos seus alunos, nas crianças autistas, te fez identificar e buscar entender mais sobre si mesmo. Uma situação em específico que explodiu a minha mente. Literalmente explodiu a minha mente. Não foi literalmente, mas foi quando uma das crianças estava escrevendo no quadro. A professora disse, copia o que eu vou passar no quadro. E ela entendeu que era para fazer exatamente o que a professora estava fazendo. Então, ele colocou o caderno dele, que estava na vertical, na horizontal, e fez as demarcações para separar a lousa. E isso me deu uma memória de que eu tinha feito exatamente isso. A primeira vez que a professora falou, copia o que está no quadro. E eu coloquei meu caderno na horizontal e desenhei o quadro. E quando a professora apagou, eu apaguei o meu caderno. Porque eu entendi literalmente o que era para ela fazer. E essa dificuldade na comunicação é muito característica no autismo, que é o autismo, no final do dia, ela é uma deficiência social. Então, a dificuldade na sociabilização é escancarada nessa deficiência. Você comentou, Ana, que desde criança você sentia ter algo de certa forma errado. Muitas vezes o autismo ele é diagnosticado ainda na infância, né? Você sente que por ter tido o autismo diagnosticado já na fase adulta, tiveram alguns percalços a mais? Você teve algumas complicações a mais nesse diagnóstico? Seria muito bom saber mais cedo, sim, mas eu sou grata por ter conseguido o diagnóstico. Não diria tardiamente, eu acho que foi no tempo certo o meu diagnóstico, porque muitos autistas do nível 1 de suporte nunca são diagnosticados e por isso que a taxa de suicídio de pessoas com autismo nível 1 é tão alta, porque nunca descobrem que tem algo de errado com eles, algo de diferente com eles. Eu tive a sorte de descobrir o quanto antes, no meu tempo, mas foi o quanto antes. Eu sinto sim que eu sofro algumas pressões sociais por não ser uma criança autista, porque no imaginário popular, autista é uma criança. E por eu ser uma mulher adulta, isso foge completamente do imaginário deles. E eu acho que sim, eu sofro alguns preconceitos por causa disso. E você até comentou sobre esses preconceitos, então, sobre essa questão de tabu do autismo na vida adulta, como que você lida com isso, tanto no seu trabalho ou na faculdade? Como que é para você lidar com essa questão do tabu realmente de ter descoberto na vida adulta? Então,
No final do dia, eu sou uma mulher adulta. Eu gosto de ir para festas, tanto quanto outros adultos. Eu gosto de beber, tanto quanto os outros adultos. Mas como no imaginário popular, o autismo é sempre essa criança eterna, se me veem numa festa, eles... autista bebendo? Não. Então, eu sofro muito com isso. E outras pessoas autistas que estudam comigo me falam esse mesmo problema, de infantilizar muito elas. Então, elas são sempre essas crianças eternas. Não existe autismo sem um suporte. Então, eu preciso de um suporte para... não quero usar essa palavra, mas ser funcional, entende? Então, eu preciso desse suporte e as pessoas enxergam que esse suporte é ser sempre necessitada de ajuda, necessitada de acompanhamento. É não beber, é não sair de casa, é não ir para um show, é sempre esperar nos padrões das pessoas, ser o gênio da matemática, ser a pessoa quietinha. E por fugir desses padrões, ser uma pessoa que fala muito, que tem um carisma construído, eu fujo desse padrão e aí não enxergam o autismo em mim. É exatamente isso, que existe esse padrão social. E dentro desse padrão social existem esses vários nãos que a sociedade impõe para a comunidade autista. Como foi a sua socialização, falando sobre a vida acadêmica, como foi a socialização dentro da universidade? Você se sentiu acolhida? Você sentiu que houve algum bloqueio ou alguma diferenciação entre públicos? Foi bem difícil, depois do diagnóstico, conseguir certas adaptações, porque é um processo muito burocrático. Eu acredito que em todas as universidades é muito burocrático, e a luta de pessoas com autismo é diminuir essa burocracia. Mas, socialmente falando, foi muito, muito difícil. Porque na escola, o bullying é normal. Então, a criança autista diagnosticada, ela vai ficar no cantinho dela e ninguém vai falar com ela. A criança autista não diagnosticada também vai ficar no cantinho dela e ninguém vai falar com ela porque acham ela esquisita. Nossa, por que essa menina tá falando de Taylor Swift com 12 anos de idade e não para de falar? Por que a Taylor Swift escreve isso? Meu Deus, por que ela não cala a boca? A criança, por ter uma deficiência social, ela vai ficar no canto. Isso não muda na faculdade. Na faculdade, a diferença é que são pessoas mais maduras para lidar com essas diferenças. Então, tipo, sim, claro, total. Então, é muito complicado fazer essas amizades antes do diagnóstico. Porque eu pensava, eu não sou boa o suficiente, tem algo de errado comigo. Eu lembro de ir pra casa e anotar as músicas que eu ouvia as pessoas cantando, pra eu pesquisar em casa as músicas e falar, nossa, você sabe esse cantor que você falou? Ele fez um show lá no Rio de Janeiro, no dia tal, tal e tal, pra falar informações que tinham em comum com as pessoas, pra me ajudar a socializar, porque eu pensei que as pessoas gostavam de fatos sobre elas. E depois do diagnóstico é tão mais leve que as pessoas falam, Ana, você não pode falar isso. E eu fico, ufa, obrigada por me avisar. Então, é muito mais leve, que parece que as pessoas, pelo menos do meu ciclo social, têm um entendimento melhor de, tudo bem, ela vai falar demais, mas ela vai falar coisas que socialmente não são tão aceitas, sabe? E elas têm um preparo maior para me receber depois do diagnóstico. E, Ana, você faz uso de alguma adaptação na faculdade em relação a provas ou alguma adaptação mesmo que você usa até para sua vida normalmente? Eu faço uso, sim. O cordão de pessoa com deficiência, o cordão de pessoa com TEA, que é representado pelos quebra-cabeças, eu faço uso para, por exemplo, em momentos de crise, eu poder ter acesso a uma fila preferencial, para ter acesso a um acolhimento. Mas eu acredito que na faculdade, didaticamente falando, a maior adaptação que eu recebo, com certeza, é ter o direito de fazer prova com um tempo extra e ter direito a uma pessoa para ler a prova para mim. Antes de eu entrar na faculdade, o ensino médio, o ensino fundamental, para mim era, eu não quero dizer fácil, mas para mim não foi muito difícil. Mas quando eu entrei na faculdade, eu percebi, meu Deus, eu não sei estudar. E eu percebi que eu não tinha um entendimento do que o professor estava falando comigo na hora da prova. Então, o que eu quero que você explique, eu estudo matemática, eu quero que você explique a topologia de uma função. E aí eu fico, mas de qual função? De todas as funções? E aí eu escrevo um texto na prova. E o professor me dá 0, porque, não era o que ele pediu. Então, a falta de clareza na comunicação
dificultava muito e as minhas notas caíram muito. Eu fui de aluna nota 10 na escola para uma aluna abaixo da média na faculdade. Então, eu faço uso de tempo extra, de uma leitora na prova para mim, isso me ajuda bastante. E, Ana, você falando mais sobre sua vida pessoal do trabalho, em relação ao trabalho, você trabalha hoje dando aulas particulares para as crianças, mas eu queria saber o que te motivou a começar a dar essas aulas e se você já tinha tido outras experiências em sala de aula ou, como a gente comentou no começo, com crianças autistas. Como que foi essa sua experiência dando aula? Com crianças autistas, sim. Eu amo todos os meus aluninhos, Thea, os meus queridos, eles moram no coração. O que me incentivou a dar aula particular foi mais a mobilidade da rotina. É muito difícil para mim pegar um ônibus e muitas pessoas não entendem porque falam, nossa, essa jovem usando assento preferencial, que horror! Mas para mim era muito difícil pegar ônibus. Então eu comecei a conhecer todos os motoristas dos ônibus que eu pegava. Se era um motorista que eu não conhecia, eu nem entrava no ônibus. Eu sentava sempre no mesmo lugar. Eu sempre cumprimentava o motorista do mesmo jeito para eu não entrar em pânico no ônibus. E todos os dias indo para o trabalho numa escola, era muito tenso. Hoje, que é aula particular, que duram 1h30, mais ou menos, é muito melhor. E eu prefiro dar aula particular, principalmente porque eu posso ter um atendimento priorizado para esse aluno e entender exatamente do que ele precisa, sabe? Então eu penso em mim mesma e falo, caramba, eu não entendia o que uma fração é uma divisão também. Deixa eu deixar claro para esse aluno o que está acontecendo. Então, olha só, o sinal da divisão, que é as duas bolinhas e um traço, ele é muito parecido com uma fração. Você entende? Então, eu gosto muito de dar aula pessoal particular para eu ter o conhecimento pessoal do que esse aluno passa. E como que é? Porque o autismo, o transtorno do espectro autista, ele se identifica de uma forma individual em cada pessoa. E como que é o processo de adaptação durante o seu período de aula? Se você tem uma pessoa que é autista e você vai dar aula para ela, ela reage de uma forma, a outra pessoa reage de uma forma diferente. Como que é esse processo de adaptação individual para cada ser? Eu posso citar isso com um exemplo. Eu acho que principalmente se trata da empatia. Eu tive um aluno muito, muito difícil de se lidar. Ele não queria, ele era muito, não fala comigo, sai daqui, professora. Mas eu vi no caderno dele que era do Homem-Aranha. E aí eu falei, você sabia que eu conheço o Homem-Aranha? Eu mostrei uma foto pra ele com o meu namorado vestido de Homem-Aranha. E aí ele falou, ai, que mentira, o Homem-Aranha nem existe. E aí eu falei, é verdade. Mas você gosta de outro desenho? Aí ele, Homem-Aranha até que é chato. O meu favorito é Miraculous Ladybug. E eu, que conhecia muito sobre Miraculous Ladybug, falei, é? Eu adoro Miraculous Ladybug. E ele falou, nem dá, você é adulta, adultos não conhecem Ladybug. Aí eu, é que eu sou uma adulta diferente. E aí ele criou essa conexão comigo. E esse exemplo serve para visualizar a forma como essa empatia é aplicada. Eu saber o que é um hiperfoco e como o meu hiperfoco funciona, ajuda eu a estudar. Então, vou estudar funções ouvindo Taylor Swift, que eu tenho hiperfoco na Taylor Swift, e estudando sobre a Taylor Swift junto, e, meu Deus. Então, eu passei a fazer isso com os meus alunos. Então, tu gosta da Ladybug? Olha só o que a Ladybug me mandou pra gente fazer, uma lista de exercícios. E aí, ele fica encantado e ele fica, meu Deus, professora, que legal, você conheceu a Ladybug pessoalmente. Aí eu, Essa é a minha parte favorita de dar aula, é saber os particulares dos alunos. E no final do dia, é sobre empatia, sabe? É sobre você entender como outra pessoa funciona. E assim como a história que você contou pra gente, Ana, tem algum aluno ou alguma situação marcante que você passou e que te emocionou ou que te ensinou alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Com certeza, o aluno que eu contei no início do quadro, esse liberou memórias pra mim muito chocantes, porque, tô até tremendo, porque eu lembro de eu virando o quadro e apagando, e a professora chegou em mim e falou, nossa, você é selvagem? Você nunca esteve numa sala de aula? E eu já estive numa sala de aula, só que ela falou pra eu copiar e eu tava copiando. E eu passei a terceira série inteira sem
copiar o que ela passava no quadro, que eu tinha medo dela brigar comigo de novo. Então, eu escrevia várias coisas idiotas no meu caderno, que era meu nome várias e várias vezes. E aí eu criei um ambigrama, que é uma forma de escrever que você lê de cabeça para cima uma coisa, cabeça para baixo outra. Porque eu inventava coisas, já que a professora não queria me ensinar, e esse aluno, foi quem esclareceu tudo para mim, que abriu portas mesmo de tudo. Você passou por todo esse processo dificultuoso durante o seu período de ensino, durante o seu período de educação. O que você aprendeu depois que você começou a dar aula para crianças autistas? O que te trouxe de aprendizado ensinando as crianças? Que não só pessoas autistas são muito diferentes, como toda pessoa é muito diferente, todas as pessoas têm suas particularidades, e isso me ajuda em não só ensinar crianças autistas, a ensinar crianças com TDAH, crianças com DI, que é deficiência intelectual, crianças que estão no espectro neurodiverso. Isso facilitou muito. Ser uma pessoa autista facilitou bastante, porque eu consegui enxergar nelas a mini Ana Júlia. A Ana Júlia que foi ignorada por parte da vida. A Ana Júlia que era criança que ficava no cantinho. A Ana Júlia que precisava de um apoio e nunca teve. E eu consigo, parece até meio egoísta falar isso, mas eu consigo me ver cuidando de mim mesma, sabe? E é algo que me motiva a sair da cama todos os dias e falar, não, eu preciso levantar porque alguém precisava levantar para cuidar da Ana Julinha. Que bacana, Ana. Ana, muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Sensacional. E é com esse papo cheio de aprendizado que a gente termina mais um episódio do TEA Educa. Falar sobre autismo é muito importante e é assim que a gente aprende a respeitar, entender e incluir cada vez mais. Você, telespectador, pode conferir mais detalhes nas nossas redes sociais, como no perfil do Instagram e no canal do YouTube, TEA Educa. Muito obrigada, nossa convidada Ana Júlia, por compartilhar tanta coisa boa com a gente. Foi uma conversa leve, mas cheia de conteúdo que faz pensar. E obrigada também a você que ficou com a gente até aqui. E até o próximo episódio, vamos seguir espalhando respeito, informação e empatia por aí. Um beijo, um abraço e até o próximo TEA Educa. TEA Educa, onde educação encontra inclusão.